O homem que perdeu o próprio corpo. Ao longo desses últimos anos, uma pergunta passou a aparecer repetidamente nos meus atendimentos que realizo, especialmente com outros homens. E essa pergunta nem sempre surge com as mesmas palavras, mas a essência é praticamente a mesma. Agni, por que eu sei tanto sobre mim? Por que eu já busquei tanto, mas eu ainda continuo patinando, ainda me sinto travado, ainda estou bloqueado na sexualidade? Bom, muitos que chegam de fato até a terapia tântrica, vários deles vêm depois de uma longa busca, de uma grande jornada de tentativas frustradas. Já passaram por médicos, fizeram exames diversos hormonais, espermograma, investigaram a sua saúde sexual, procuraram psicólogos, assistiram vídeos na internet, estudaram sobre masculinidade, desenvolvimento pessoal. Alguns leram diversos livros, conseguem até explicar com clareza a própria história, identificar traumas que viveram no passado, mas apesar disso, continuam sofrendo com ansiedade, insegurança, dificuldade de se relacionar. Sabem perceber os seus próprios padrões repetitivos, mas continuam sofrendo, continuam ansiosos, inseguros, desconectados da própria sexualidade. Continuam viciados em pornografia, continuam sentindo que existe alguma coisa dentro deles que não flui. E foi observando isso durante anos e anos que eu comecei a perceber algo muito importante. Na maioria das vezes, o problema não era falta de conhecimento, de aplicar técnica, exercício, também não era falta de força de vontade. O problema era outro. A questão não é o que esses homens estavam fazendo de errado, mas na verdade, muitas vezes, eles até fizeram exatamente aquilo que manda o protocolo, aquilo que a nossa cultura ensinou que deveria ser feito, tentar resolver a vida através do cabeção, da mente. A experiência humana não está armazenada apenas na forma de ideias, ela também está registrada aqui no nosso corpo. Quando eu observo com atenção todos esses homens que chegaram sofrendo com ansiedade por performance, dificuldade de ereção, ejaculação precoce, falta de desejo ou desconexão afetiva, eu percebo algo em comum. O problema raramente está restrito à sexualidade. Por quê? A sexualidade é apenas o lugar onde essa dificuldade mais se aprofunda e se torna impossível de ser ignorada. Esses homens costumam, na verdade, viver excessivamente identificados com a própria mente. E por trás de muitos sintomas que a gente vê hoje em dia, existe uma questão fundamental: a perda da capacidade de habitar o próprio corpo. Essa afirmação pode parecer até estranha à primeira vista, afinal, como que alguém poderia não habitar o próprio corpo se vive dentro dele o tempo inteiro? Mas a resposta é simples. Estar dentro do próprio corpo não significa estar conectado a ele. Tem gente que percebe imediatamente tudo o que está pensando, mas não faz ideia daquilo que está sentindo. Você se identifica com isso? Às vezes conseguem passar horas analisando uma situação complexa, mas não conseguem perceber que está com a mandíbula travada, com a respiração presa, com o peito apertado. Às vezes conseguem explicar racionalmente um problema complexo, mas não conseguem permanecer presentes diante de uma emoção que aquele mesmo problema está produzindo. E é justamente aí que muita coisa começa a se complicar, porque a vida não acontece apenas na nossa cabeça, ela acontece no nosso corpo. É no corpo que sentimos segurança, medo, prazer, desejo, amor, tristeza, raiva e conexão. É através dele que percebemos quando algo está alinhado com quem somos e quando estamos nos afastando de nós mesmos. E com o passar do tempo, essa desconexão gera consequências profundas. Quando perdemos o contato com as sensações corporais, também perdemos acesso a informações fundamentais sobre nós mesmos. As necessidades se tornam confusas, os limites ficam nebulosos, o prazer ele diminui constantemente, a intuição ela desaparece, a autoestima passa a depender cada vez mais da validação externa,
porque deixamos apenas de confiar na experiência direta daquilo que estamos experienciando e sentindo. E é justamente nesse ponto que precisamos compreender uma mudança importante na forma como enxergamos a mente. Durante muito tempo, se acreditou que a mente era apenas um fenômeno exclusivamente cerebral. Embora o cérebro tenha um papel central em nossa experiência, hoje nós sabemos que emoções, percepções e processos psicológicos emergem da interação de todo o organismo. O sistema nervoso não está isolado dentro da própria cabeça. Ele percorre o corpo inteiro, o coração, a respiração, as vísceras, a musculatura e os sistemas sensoriais participam continuamente daquilo que chamamos de experiência emocional. Em outras palavras, não pensamos primeiro para depois sentir. Nós sentimos e pensamos simultaneamente. Corpo e mente formam um sistema único. E essa compreensão ajuda a explicar por que muitas pessoas permanecem presas aos mesmos padrões, apesar de compreenderem racionalmente o que está acontecendo. O entendimento cognitivo é importante. Trazer consciência é fundamental. Quando perdemos essa conexão, começamos a viver quase exclusivamente da cabeça para cima. Pensamos muito, analisamos muito, controlamos muito, mas sentimos cada vez menos. E isso aparece de forma muito clara nos homens que sofrem com ansiedade de performance. Eles não estão presentes nas experiências, eles estão presentes na análise da experiência. Durante o sexo, por exemplo, em vez de sentir o toque, a respiração, a excitação, o prazer, a mente está ocupada avaliando. Será que eu vou conseguir manter minha ereção? Será que eu estou agradando? Será que eu estou demorando demais? Será que eu estou demorando de menos? Será que eu estou fazendo certo? A atenção sai do corpo e entra na hipervigilância. O prazer praticamente desaparece. A espontaneidade some. A atenção começa a diminuir o tesão. E a pessoa entra num ciclo onde tenta resolver o problema através de mais e mais controle, tentando enrijecer principalmente o corpo, quando foi justamente o excesso desse mesmo controle que cria esse mesmo problema. O curioso é que isso não acontece só na sexualidade. Está acontecendo no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, na vida inteira. A pessoa está sempre monitorando a si mesma, sempre tentando antecipar o próximo problema, sempre se preparando para algo dar errado. O corpo nunca descansa completamente. E quando o corpo não descansa, o sistema nervoso também não. Foi exatamente observando isso que alguns dos pioneiros da psicologia corporal começaram a desenvolver as suas pesquisas. Wilhelm Reich, um dos discípulos de Freud, pai da psicoterapia corporal, percebeu algo que parecia simples, mas mudou completamente a sua forma de enxergar a terapia. Enquanto muitos profissionais concentravam a sua atenção exclusivamente nos conteúdos mentais dos pacientes, na elaboração, Reich percebeu que a história emocional também aparecia na forma de tensões musculares, alterações respiratórias, expressões faciais, padrões posturais e modos específicos de se ocupar o espaço. Pacientes com histórias semelhantes frequentemente apresentavam características corporais semelhantes. Pessoas que haviam aprendido a reprimir determinadas emoções tendiam a desenvolver regiões cronicamente tensas. Aos poucos, Reich compreendeu que o corpo não apenas expressava estados emocionais, ele também os armazenava. Para entender essa ideia, basta observar como funciona qualquer organismo vivo. Foi por isso que ele fez, inclusive, o experimento com uma ameba. Ele pegou uma agulha e começou a espetar a ameba. Logo, ele percebeu que a ameba se contraiu. Diante de uma ameaça, ocorre naturalmente uma contração. O corpo se prepara para a proteção, para a autodefesa, para a adaptação. E quando a ameaça desaparece, o organismo retorna ao seu estado de relaxamento. Mas não foi isso que aconteceu com a tal da ameba, coitada. Ela, mesmo depois de ser
espetada frequentemente pela agulha do Reich, chegou um momento que ela não se descontraiu mais. E foi então que Reich, nesse experimento, percebeu que à medida que a gente se expõe constantemente a agressões, a feridas, aquilo que nos faz contrair, automaticamente o nosso sistema ele gera uma força, uma energia para sustentar essa contração involuntária, para sustentar esse nosso estado de autodefesa. E é aí que o problema surge, quando experiências difíceis se repetem continuamente e a resposta de proteção nunca é completamente encerrada. Nesse caso, a contração deixa de ser temporária e passa a fazer parte da estrutura habitual do indivíduo. O que antes era uma estratégia de defesa, de sobrevivência, transforma-se em uma característica permanente da personalidade. É a partir dessa observação que nasce esse mesmo conceito de couraça muscular. Agora, imagina que isso acontece repetidamente ao longo de toda a sua vida. Uma infância difícil, medo constantes de rejeição, cobranças excessivas, vergonha, humilhação, bullying na escola, na igreja, na família, conflitos familiares, abandonos, traições, experiências dolorosas que vão ensinando o organismo a permanecer em alerta. Pouco a pouco, aquela contração que deveria ser temporária vai se tornando permanente. O corpo aprende a viver em modo de defesa. E é isso que Reich chamou de couraças, uma espécie de armadura muscular criada para tentar evitar a dor. Só que toda armadura tem um preço também. Ela não bloqueia apenas o seu sofrimento, ela também reduz a capacidade de sentir prazer. Essa é uma das coisas mais importantes que eu quero que você compreenda ao longo dessa jornada. Muitas vezes o homem procura ajuda porque perdeu a potência sexual, perdeu o desejo ou perdeu a capacidade de sentir prazer, mas o problema não começou na sexualidade. A sexualidade apenas revelou uma desconexão que já estava acontecendo em várias áreas da sua vida. Quando o corpo endurece para não sentir medo, ele também endurece para sentir prazer. Quando ele aprende a bloquear a tristeza, também bloqueia a parte da sua capacidade de amar. Quando aprende a controlar a vulnerabilidade, também reduz a espontaneidade, a criatividade e a conexão. Por isso, autoestima, sexualidade e prazer estão muito mais conectados do que a maioria das pessoas imagina. Uma autoestima saudável não nasce apenas de pensamentos positivos, ela nasce da capacidade de sentir a si mesmo, de confiar nas próprias sensações, de habitar o próprio corpo, de perceber as suas necessidades, de reconhecer os seus limites e de sentir segurança dentro de si mesmo. As descobertas mais recentes da neurociência oferecem uma perspectiva complementar a essa compreensão. A teoria polivagal, desenvolvida por Steven Porges, demonstra que o sistema nervoso está constantemente avaliando o ambiente em busca de sinais de segurança ou perigo. Antes mesmo de um pensamento consciente surgir, o organismo já está realizando essa leitura, fazendo hackeamento do espaço. Você já percebeu isso em ambientes densos que você chega? Quando o corpo percebe segurança, surgem estados associados à conexão, criatividade, prazer, curiosidade e vínculo afetivo. Agora, quando esse mesmo sistema percebe ameaça, entram em ação respostas de defesa que mobilizam tensão, vigilância, aceleração mental e retração emocional. De forma simples, essa teoria mostra que nosso sistema nervoso está constantemente tentando responder uma pergunta: eu estou seguro ou estou em perigo? Essa pergunta acontece o tempo todo, mesmo sem percebermos, antes de qualquer pensamento consciente, antes de qualquer decisão, antes de qualquer interpretação. O corpo já está avaliando o seu ambiente. Se ele percebe segurança, relaxamos, respiramos melhor, sentimos mais prazer, nos conectamos com mais facilidade. Temos curiosidade, criatividade, presença. Mas se ele percebe ameaça, já entra em modo de hipervigilância, de proteção. A respiração encurta, os músculos tensionam, a mente acelera, o corpo se prepara para lutar, fugir ou se fechar. O problema é que muita gente vive anos inteiros nesses estados.
Acorda assim, trabalha assim, se relaciona dessa forma, transa desse mesmo jeito, dorme dessa mesma maneira. O corpo fica preso numa espécie de defesa crônica. E quando isso acontece, a ansiedade deixa de ser um evento passageiro e passa a ser um modo de funcionamento. Ela é o começo da investigação, porque por trás da ansiedade, normalmente, existe alguma emoção pedindo espaço, pedindo passagem, seja algum medo, alguma dor, alguma necessidade não atendida, alguma energia que ficou presa no seu corpo. É aqui que chegamos num ponto fundamental. Sob essa perspectiva, muitos dos sintomas que hoje podemos chamar de ansiedade podem ser compreendidos como manifestações de um organismo que permanece preso em estados de proteção. A ansiedade não é necessariamente um defeito ou uma doença. Muitas vezes ela representa um sistema carregado por emoções que não encontraram espaços para serem processadas, medos não expressos, conflitos não resolvidos, exigências excessivas, responsabilidades acumuladas e tensões crônicas criam uma sensação de sobrecarga que se manifesta simultaneamente na mente, na respiração e na musculatura. Por isso, reduzir a ansiedade não significa simplesmente pensar diferente. Significa ajudar o organismo a sair de um estado contínuo de mobilização. Na prática clínica, uma das imagens que mais utilizo para explicar esse processo é o da respiração. Sempre que nos preocupamos excessivamente, tendemos a inspirar mais do que expiramos. É como se o corpo permanecesse constantemente carregado de energia sem completar o movimento natural de descarga. Aos poucos, essa carga se acumula, produzindo sensação de pressão interna, aceleração mental e dificuldade para se relaxar. Aprender a respirar, mover-se, sentir e descarregar tensões não é uma atividade secundária. É uma habilidade fundamental para qualquer pessoa que deseja desenvolver a autorregulação emocional. Regular emoções não significa sentir menos, significa sentir melhor, sentir com menos sofrimento, sentir sem precisar gastar tanta energia tentando bloquear aquilo que já está acontecendo dentro de você. O sentimento não é inimigo. A luta contra o sentimento costuma ser muito mais dolorosa do que o próprio sentimento. Quando começamos a relaxar as tensões do corpo, respirar de forma mais profunda e desenvolver consciência das nossas sensações, algo interessante acontece. A mente começa a desacelerar, as emoções começam a se organizar, as respostas aparecem com mais clareza. A energia volta a circular, o prazer volta a aparecer e a vida começa a ganhar cor novamente. Esse é o verdadeiro objetivo dessa jornada. Não é apenas melhorar a sua potência sexual, te fazer um cara mais transão, desenvolver a sua sexualidade para você de fato ser um cara mais pegador, mais caçador. Não. Não é apenas diminuir a sua ansiedade. Não é apenas aprender técnicas. É reaprender a habitar o seu próprio corpo. Porque quando você volta para o seu corpo, volta também para a sua respiração. Quando volta para a sua respiração, você volta para o seu movimento presente. E quando você volta para o movimento presente, você recupera algo que talvez esteja procurando há muito tempo. A capacidade de sentir a vida acontecendo dentro de você e finalmente você possa resgatar esse seu tesão de viver. Antes de falarmos sobre sexualidade, orgasmo, prazer, energia vital, chakras ou potência orgástica, nós precisamos recuperar algo muito mais básico, a capacidade de estar presentes dentro do nosso próprio corpo, porque ninguém consegue sustentar prazer onde existe apenas controle. Ninguém consegue experimentar intimidade profunda enquanto permanece em estado de defesa. Ninguém consegue acessar plenamente a sua potência vital quando a maior parte da sua energia está sendo utilizada para manter antigas estratégias de sobrevivência. O caminho, então, da metamorfose, essa jornada de transformação, começa exatamente aqui. Não através de mais esforço, mais desempenho ou mais controle, mas através da reconstrução de uma relação consciente com o seu próprio organismo.
É nesse reencontro com o próprio corpo que a ansiedade começa a perder sua força, a autoestima encontra raízes mais sólidas, a sexualidade recupera sua vitalidade natural e a vida volta a ser sentida com mais presença, profundidade e liberdade.